Olá, o Forbescast de hoje vai falar sobre a experiência do cliente na visão de uma empresa super relevante do agronegócio brasileiro, que aliás está com a expectativa aí de uma safra recorde, né, o que é bom para todo o ecossistema e para os nossos convidados também, sem dúvida. Essa empresa é a gigante do setor de máquinas agrícolas New Holland Agriculture. Falei certo? Sim, tá certo. Chique, né? Para quem não conhece, a New Holland é uma marca global da CNH Industrial, que está presente em mais de 170 países, praticamente no mundo inteiro, e esse ano ela completa 47 anos de Brasil. Ela tem 18 fábricas espalhadas pelo mundo, além de 6 joint ventures nas Américas, na Ásia e no Oriente Médio. No Brasil são 3 fábricas, uma em Curitiba, uma em Sorocaba e uma em Piracicaba, além de uma planta em Córdoba, na Argentina. E por aqui a New Holland mantém uma rede de concessionários bem grande, que a gente vai falar mais detalhadamente depois. São 224 pontos de venda em 5 regiões do país. E ela é líder global em energia limpa. E os nossos convidados de hoje, que são diretores da New Holland, vão contar daqui a pouquinho como e por que a empresa atingiu esse status. Eles também vão contar para a gente como estão inovando com um novo conceito de loja, que é bastante interessante. Então, deixa eu apresentar os convidados. O Flávio Rielli Mazeto é engenheiro agrônomo, graduado pela Universidade Estadual Paulista, Unesp de Botucatu, com mestrado e doutorado em máquinas e mecanização agrícola e especialização em Biological and Agriculture Engineering pela Universidade da Califórnia. Muito bom. Em 2022, assumiu a diretoria de desenvolvimento de rede, projetos e inovação da New Holland Agriculture para a América Latina. Bem-vindo, Flávio, obrigado. Obrigado, Zé Vicente, obrigado pelo convite. É um prazer poder estar conversando com você e com o público da Forbes Agro. Prazer é todo nosso. Temos aqui também o Paulo Máximo, que é engenheiro pela Universidade Católica de Petrópolis, Black Belt pela General Electric e HSBC e mestre em administração pelo IBMEC, com MBA em Business pela FGV. Está na CNH Industrial há uma década. Em 2022, passou a responder pela diretoria de marketing comercial da New Holland para a América Latina. Paulo, obrigado, seja bem-vindo. Obrigado, Zé. Queria agradecer o Mazeto também e todo o público aí. Vai ser uma discussão aqui bem boa sobre o momento do segmento agrícola. Então, vamos lá. O tema, como a gente comentou, é a experiência do cliente, né? E eu começo perguntando para você mesmo, Paulo, por que a New Holland escolheu ter como foco maior a experiência do cliente e como isso reflete no dia a dia de vocês? Legal, Zé. Ótima pergunta, Zé. Acho que assim, para responder essa pergunta, eu vou falar um pouco que para nós da New Holland, o cliente está no centro de tudo, né? Todas as ações que a gente tem feito dentro da empresa, desde o desenvolvimento de produto até um atendimento ao cliente, tem o cliente, né? Então a gente começou com uma iniciativa chamada Experiência do Cliente, ou Customer Experience, em que a gente tem escutado muito o nosso cliente, né? E isso tem direcionado e dado as direções em que a gente tem trabalhado interno em todas as iniciativas e todos os projetos. Além disso, né, a New Holland tem como um dos pilares, né, ser uma marca simples, fácil, acessível, inovadora, né, com uma solução completa de produtos, atendendo toda a gama de clientes no segmento agrícola. Então, a gente vai desde um cliente de agricultura familiar até um grande cliente. Tá? Então, a gente, durante a conversa aqui, a gente vai falar um pouco mais sobre essa iniciativa, Zé. Na minha colinha aqui, ó, eu tenho um termo que vocês usam, que é Breaking New Ground, centrado em inovação, sustentabilidade e produtividade. Acho que o Flávio podia falar um pouco sobre isso, né? Esses são os 3 pilares aí da empresa, né? A New Holland, na verdade, tem como principal objetivo a inovação, justamente para poder atender da melhor forma o nosso cliente, né? Sempre trazer solução. O mercado é dinâmico, as necessidades dos clientes também, ela muda, né? E essa busca incessante por realmente tecnologia, com a finalidade de aumentar a produtividade, reduzir custos, faz com que a gente sempre esteja inovando. Inovação, na verdade, passa tanto para a parte de desenvolvimento de produtos, né, de altas tecnologias,
como também fazer algo de forma diferente, né? Buscar uma solução dentro de um serviço de um concessionário ou no procedimento que nós, como fábrica, na interação com o cliente, fazemos de uma forma diferente para proporcionar essa solução que eles tanto necessitam, né? Mas na prática, como é que é essa ênfase e os investimentos de vocês em inovação, como é que isso bate ali no cliente? Olha, na verdade, em inovação, a gente tem investimentos relevantes na parte de desenvolvimento de produto, em engenharia, com lançamento de produtos que, tanto para a questão de energia limpa, né, energia renovável, fontes alternativas de energia, como também para a questão de tecnologia, digitalização e para oferecer uma servitização melhor ao cliente, né? Vamos dar uma destrinchada nesse termo, servitização? Servitização, na verdade, é um processo, né, que a gente vê que no futuro o cliente está muito mais voltado não só para a compra de produto, mas sim que o concessionário tem que estar preparado, nós como fábrica tem que estar preparado para oferecer o melhor serviço, né? E serviço baseia-se na prestação não só de reparo da máquina, né? Hoje, nossas lojas, por exemplo, tem uma central de inteligência onde faz o acesso remoto às máquinas do campo para justamente que permite, de forma prematura, a gente saber quais são os problemas que pode advir, né, ou numa revisão, né, programar uma revisão de forma antecipada, né, como também fazer pequenos reparos de forma remota, evitando assim que um técnico sai do concessionário, se desloca até a fazenda para saber qual que é o problema, né? Para voltar para dentro da loja, buscar a peça para fazer esse nível de reparo. Então, isso se faz remotamente, reduzindo os custos para o próprio cliente e realmente aumentando o tempo, reduzindo o tempo de máquina parada, né? Aumentando a produtividade da máquina. Isso é bem legal, bem bacana, né? Até meio futurista, até, mas a gente ainda tem um desafio grande aí em termos de acesso, não para todo o agronegócio brasileiro de fato usufruir uma coisa dessa, né, Paulo? Qual a tua opinião? Sim, sim, Zé. Acho que a conectividade no campo, né, ainda é um problema grande que tem no Brasil, Zé. E a gente acredita que sem a conectividade no campo, a agricultura brasileira não vai evoluir e crescer, né? Por isso, a gente faz parte de uma instituição sem fins lucrativos chamada Conectar Agro, né, que tem presença de outras empresas do segmento, né, agrícola, em que o objetivo é levar a conectividade para o campo, né, não só para a fazenda, mas para todo o ambiente, né? Então, os benefícios que a gente teve aí foram vários quilômetros de estradas aí conectadas, mais de 7 milhões de hectares conectados já no campo, a gente atendeu mais de 100 escolas rurais, mais de 30 postos de saúde. Então, o objetivo é levar a conectividade para o campo. A gente continua investindo bastante nisso, né? Como o Mazeto comentou aqui, hoje as máquinas estão cada vez mais conectadas, né? Praticamente todas as máquinas que são vendidas, elas são conectadas. E se não tiver conectividade no campo, o cliente não consegue usufruir de todos os benefícios que a tecnologia propõe para melhorar a performance e produtividade no campo. Mas você acha que essa realidade aí ela é acessível só para os grandes produtores ou para o pequeno, familiar também? A ideia é para todo mundo, Zé. A ideia é a gente levar isso, como eu comentei, né, para a zona rural mesmo, para o campo como um todo. Hoje, dependendo da cidade que você está, né, independente se é um grande produtor ou um pequeno produtor, a conectividade não chega, né? Então, a nossa ideia é levar essa conectividade para atender todo o público, tá? Todo o público, desde o pequeno até ao grande produtor. Até agregando, né, nós temos um aplicativo, né, para aquele cliente, por exemplo, que está iniciando nessa questão de tecnologia. A gente desenvolveu um aplicativo simples. Hoje todo mundo tem celular, né? E através de um celular do operador, ele consegue receber em tempo real as informações da máquina, né? Então ali já é um processo de iniciação de um cliente dentro da tecnologia. Ele passa com esse tipo de informação, com essa prescrição, ele sabe, por exemplo, dados de consumo de combustível,
qual a melhor hora para você fazer determinadas atividades. Então, isso permite que você tenha um cadastro previamente ali da máquina para você poder gerenciar com essa base de informações as suas atividades agrícolas. Mas aí precisa ter o 5G ou o 4G, o 3G já dão conta disso? Na verdade, com 4G, dentro das operações que a gente disponibiliza, dentro dos nossos equipamentos, praticamente 99% das atividades você consegue já fazer com 4G. Aí o 5G seria uma cereja no bolo aí, né? O 5G, na verdade, você evolui para um nível de automação, né, onde você quer ter uma resposta muito mais rápida, né, de sinal e assim por diante. Então, quando a gente evoluir para um processo de automação, eu acho que faz-se necessário da gente ter o 5G justamente para regiões onde você não seja plana, uma região ainda que tenha bastante curva de nível, faz-se necessário você ter essa rapidez de sinal. Para as outras regiões, ainda não se faz necessário. Em termos de mecanização, a gente está num estágio competitivo em relação ao mundo como um todo? Ou a gente ainda tem muito para avançar? Olha, eu acho que, assim, dentro da parte de mecanização no agro, eu acho que a gente está avançado, né? Se você pega um carro, por exemplo, né, numa escala, um carro é automático, né? Você está na escala de 0 a 5, onde 0 não tem nenhuma... não é automático e 5 é 100% automático, o carro é nível 2, né? O segmento agrícola já trabalha no nível 3, que as máquinas trabalham sozinho, podendo ter a interferência de um operador no caso de você ter algum problema. A gente já tem até equipamentos 100% autônomos, né, a New Holland, só que a legislação não permite ainda que esses equipamentos funcionem no campo na legislação brasileira, tá? Mas a gente já tem equipamentos 100% autônomos, né? A gente entende que essa é a tendência do futuro. Eu não tenho dúvida que daqui a alguns anos a gente vai ter bastante equipamentos autônomos no campo, mas a automatização no segmento agrícola é algo que a gente vem investindo constantemente, que o mercado vai nessa direção, né? Entendi. Então está até na frente da indústria automobilística a questão da automação no campo, é isso? A automação. Já temos tratores 100% autônomos, como eu te comentei, né? Que a gente já fez até testes já efetivos, né? E que funcionam e, de novo, não podem operar por um caso de uma situação de legislação, né? Mas você acha que vai evoluir essa legislação? Eu acho que sim, eu acho que o mundo está indo muito nessa direção. Você está comentando de outros segmentos, né, Zé? A gente, né, acompanha o segmento automotivo, o segmento de caminhões, também a indústria inteira está indo nessa direção, né? Uhum. Eu acho que à medida que a tecnologia for testada, for provada, tiver segurança, o caminho, na nossa opinião, é esse, né? E aí o segmento agrícola, eu acho que ele tem uma vantagem porque você trabalha num ambiente fechado, né? A fazenda, ela é um ambiente fechado ali, não tem como na rua com pedestre, com carro. Então é muito mais fácil e muito mais rápido de você evoluir na automatização, né? Tem menos risco. Menos risco, muito menos risco. Então, já que a gente está falando de automóveis, de passeio, por exemplo, e a troca da matriz de fóssil para elétrica, está chegando no campo também? É a tendência? Olha, a gente também tem investido nisso já há algum tempo, né? Assim, até fazendo um parênteses, né? A New Holland, a gente é líder em energia limpa, a gente acredita muito na energia sustentável. Há 16 anos atrás, a gente lançou o primeiro trator movido a biodiesel. Depois a gente foi evoluindo, nós temos trator movidos a hidrogênio, que também não pôde estar circulando por um tema de legislação, até chegar ao trator biometano, que a gente vai falar um pouquinho. Mas respondendo a tua pergunta, a parte de eletrificação é algo que a gente tem investido. A gente fez recentemente uma parceria com uma empresa chamada Monarch, que é uma empresa americana que trabalha com eletrificação, né? Em que a gente tem investido nisso, né? Já tem tratores pilotos em testes em campo, né? E eu não tenho dúvida que a gente está indo nessa direção e que brevemente a gente vai estar lançando algum produto, uma gama de tratores elétricos, né? Eu queria também aproveitar e deixar claro, na verdade, quando a gente fala o Brasil em tecnologia em relação com uma empresa global, em relação às outras partes do mundo,
o nível tecnológico da necessidade do nosso cliente, como em termos de desenvolvimento de produto, são plataformas globais. Ou seja, os produtos que estão sendo lançados na Europa estão sendo simultaneamente lançados aqui. É claro que existe a tropicalização, existe a adaptação dos produtos, conforme a especificidade de cada um dos mercados, incluso aqui no mercado brasileiro, né, o nível de mecanização e utilização da máquina é muito maior que nos Estados Unidos e na Europa. Mas nós hoje temos a tecnologia de ponta que outras partes do mundo também estão oferecendo. Incluso, né, nós compramos, a New Holland adquiriu uma das maiores empresas globais de tecnologia, que é a Raven, que faz parte do nosso portfólio. Então, hoje a gente, como New Holland, quer se tornar líder nessa parte de conectividade, nessa parte de digitalização e tecnologia. Você falou que os lançamentos são simultâneos, né, no Brasil e no mundo. Mas qual é a receptividade do produtor brasileiro, do agricultor brasileiro em relação a essas novidades? É um trabalho muito intenso que vocês têm que fazer de convencimento, enfim, de cultura até, né, para o cara assimilar essa... Eu acho que, na verdade, os próprios clientes já estão necessitando disso, né? Existe a necessidade, a busca do cliente por mais tecnologia, né? Por exemplo, sistema de gerenciamento de frota, telemetria, né? De dentro de uma central de inteligência dentro da fazenda, ele conseguir operar e conseguir ter informações das máquinas no campo, né? Então, hoje o cliente, na verdade, cada vez mais quer buscar a tecnologia como um fator de redução de custo e gerenciamento de frota. O que a gente está investindo muito? Na questão de tecnificação, profissionalização, tanto do usuário quanto nossa rede de concessionários, para fazer uso dessa tecnologia. Eu acho que, complementando aqui um pouco o que o Mazeto está falando, eu acho que essa nova geração também que está chegando agora, ela é uma geração preparada para a tecnologia, né? E como o Mazeto comentou, a agricultura digital é o que tá chegando e já é algo comum dentro de qualquer produtor, né? Já no mercado brasileiro, né? Então é algo bem comum, né? O que a gente comenta, Zé, aqui é que a tecnologia por tecnologia ela não gera nada, né? Como qualquer software, né? O que a gente comenta é que tem tanta ferramenta hoje, tem tanta tecnologia que o nosso cliente tem que entender, conhecer o seu campo, utilizar a ferramenta correta. Uma vez que usa a ferramenta correta, que ele escolhe treinar as pessoas para utilizar, porque senão você vai usar 5% da capacidade que aquela ferramenta tem para te trazer realmente a produtividade que você quer no campo, a efetividade, a eficiência. Então, a gente tem focado muito também nessa parte de treinamento com os nossos clientes, porque é importante que os funcionários dele, né, os próprios clientes, usem a ferramenta de uma maneira correta, né? Colocar tecnologia por tecnologia não é o que a gente quer como marca, né? A gente quer que aquilo realmente traga algo produtivo para o nosso cliente e para o mercado agrícola como um todo. Né? Legal. Eu levantei essa questão porque alguns anos atrás eu conversei com alguns empresários do agronegócio, pessoas mais antigas e tal, que eu percebi que eles eram muito refratários a novas tecnologias, a mudar aquilo que eles faziam desde, sei lá, 1940, né? Os pais já faziam desse jeito e tal. E aí, como você comentou, as novas gerações, sim, os filhos, né? Os descendentes deles pressionando. Pai, assim não dá mais, assim a gente vai morrer na praia, né? Ou no campo, no caso. A gente tem que ir atrás de novos formatos, né? Novos modelos um novo modelo de cadeia, às vezes, né? De produção, novas tecnologias. E aí eu vi essa diferença, né? Entre os jovens e os mais velhos ali em relação à tecnologia. Mas se está todo mundo embarcando nessa, melhor, né? Você vê até pelo número das safras brasileiras, né? Enfim, a safra está batendo recorde acima de recorde. E se você comparar o aumento da área plantada versus a produtividade dentro da mesma área, o nível de produtividade é muito maior do que a área plantada. Isso se deve porque o uso de tecnologia, né? Então, acho que a era do convencimento já passou, né? Já estão convencidos e que realmente os investimentos nesse
nesse nível tecnológico realmente traz retorno. E ainda tem margem para crescer esse gap que você falou entre a área plantada e a produtividade? Não, cada vez mais surgem novas tecnologias, né? E se você de tecnologia de sementes, tecnologias de fertilizantes, defensivos, uso do solo, né? E isso, na verdade, a gente valoriza muito os órgãos que Embrapa, né? Que são órgãos de ponta, né? Em pesquisa e inovação, que justamente tem feito com que o Brasil seja o celeiro do mundo. Se você vê, né, a produtividade no campo, né, a quantidade de toneladas que é produzida em toda a safra, como disse o Mazeto, ela é muito maior do que a área que cresce, né? E essa produtividade, ela só de um ano para o outro, é só com tecnologia, só com eficiência, né? Inclusive até na própria troca de máquinas, né? Porque como você tem cada vez mais máquinas inteligentes, autônomas, com mais produtividade, o próprio cliente ele tem trocado com a frota dele com um período menor, porque ele sabe que aquela máquina nova tem uma eficiência muito maior e gera muito mais produtividade para ele no campo, né? Você pode dar alguns exemplos de máquinas bacanas do portfólio de vocês? Olha, a gente tem uma gama completa, Zé, de produtos, né? A New Holland é a que a gente chama de linha completa, né? Que é tratores, colheitadeiras, pulverizador, plantadeira, feno e forragem. Então a gente tem uma linha completa. A gente tem trator desde baixa potência até tratores de alta potência. Temos colheitadeira de todas as classes. Eu acho que hoje a gente tem realmente um portfólio completo de produtos para atender o nosso cliente no campo em todas as necessidades que ele tem, qualquer gama de produtos, né, qualquer gama de produtividade que ele tenha, e um produto com bastante qualidade, né? A gente tem um dos indicadores que a gente tem medido bastante ultimamente do nosso cliente é o nível de satisfação do cliente. Para nós, como empresa e para a cadeia toda, para a rede de concessionários, é um indicador muito importante. A gente está com 87 hoje de indicador de NPS como marca, que é um indicador no nosso segmento muito bom, né? O que comprova que os produtos são produtos de qualidade, que o atendimento é um atendimento de qualidade sendo feito, né? O que a marca vem trabalhando. Tá, legal. E ainda entrando ainda mais nessa questão do atendimento ao cliente, acho que já podiam comentar a novidade aí, as lojas, o novo conceito de lojas que vocês desenvolveram, né? Conta pra gente como é que é isso. Na verdade, o novo conceito de loja, são lojas Smart, é o Smart Dealer. São lojas que hoje a gente tem 224 pontos de vendas. Praticamente metade da rede de concessionários desses pontos de vendas estão ou já inauguraram essas novas lojas ou estão em processos de inauguração até o ano que vem. E o novo conceito é justamente você integrar todas as áreas do concessionário, né? Você tem integrado no mesmo ambiente a parte comercial, a parte de peças, a parte de serviços, a parte de agricultura de precisão, o administrativo do concessionário, com a finalidade de você criar mais sinergia entre as áreas, né? E também a gente tem um espaço dedicado para um coworking, né? A gente vê que, na verdade, o uso da internet, a loja passa a ser uma extensão da fazenda, né? Tanto para o cliente que sai de casa, vai até a loja, para depois ir para a fazenda, tem mapas de prescrição, por exemplo, tem mapas de produtividade, na loja ele consegue ter acesso a esse tipo de informação, né? E também no retorno da fazenda para casa, ele passar para a loja e poder fazer o uso do espaço, o coworking, com as outras empresas aí, empresas defensivas, fertilizantes, sementes e assim por diante. Nós temos uma loja voltada para tecnologia e digitalização. Hoje as lojas têm um conceito de câmeras e de identificação facial. E essa identificação facial permite que o cliente, ao entrar na loja, todos os funcionários da loja, ele saiba quem é o cliente e, através do CRM, sabe qual o produto, qual que é o portfólio de produto da New Holland que ele tem para poder fazer um atendimento diferenciado a esse cliente. Legal. E
E tem também uma pegada aí de sustentabilidade nas lojas, né? Só queria incluir um seguinte comentário. Quando a gente fala de experiência, né? Experiência do cliente, não se limita mais a só um bom atendimento, né? A experiência, a gente vê inclusive nas novas gerações, é um conceito muito elástico, né? Bastante amplo, que vai desde a busca da matéria-prima até os efeitos dela no descarte futuro, né? Passando por tudo, que impacto social teve essa cadeia, que impacto no meio ambiente, enfim, essa preocupação mais global em relação ao termo sustentabilidade está presente também no dia a dia de vocês? Sim, sim. O tema sustentabilidade é um dos pilares nossos, né, como marca, além do que eu já tinha comentado de toda a parte de produtos, né, que a gente tem feito, né, como um investimento constante em energia limpa, né, até chegar ao trator biometano, né, que é algo que a gente vai comentar um pouquinho. Respondendo a tua pergunta, Zé, aqui na parte de concessionário, né, como o Mazeto falou, o Smart Dealer foi criado para ser uma forma diferente da gente receber o cliente na nossa casa, que são os nossos concessionários, uma forma amigável, inovadora, acessível, simples, como é o jeito da New Holland de ser, né? E como são projetos que praticamente partem do zero, né? A ideia é que o próprio concessionário também, né, usem a sustentabilidade, então com reaproveitamento de água, energia solar, descarte de bens, né? Então a gente tem pregado muito isso com a nossa rede de concessionários, também com ações sociais, né? A gente acabou de lançar, a gente tem um programa de performance do concessionário em que mede por vários indicadores, e um deles que a gente acabou de lançar é a parte de sustentabilidade, onde a gente vai ter o concessionário sustentável da New Holland. Então, o tema sustentabilidade é algo que está no nosso DNA do dia a dia, né? Da empresa e da rede de concessionários. Legal. Para a gente não perder o fio, fala já do biometano. Então, o trator biometano foi um trator que a gente lançou globalmente em 2019, na Itália, né? Com o objetivo de ter um trator focado no tema sustentabilidade, com energia limpa. Ele foi um sucesso na Europa, a gente trouxe ele para o Brasil no ano passado. Fizemos um lançamento ali na AgriShow, né, que é uma feira muito importante. Hoje, o trator ele é movido a biometano, né? Os nossos clientes precisam ter na fazenda o que ele chama do biocombustível, do biodigestor, perdão, que usa resíduos orgânicos, animais e vegetais para gerar, né, o biodigestor e, consequentemente, gerar o biogás que vai abastecer o trator biometano. Isso faz com que esse trator ele tenha 80% a menos geração de CO2, né, que está muito relacionado. E em termos de produtividade, esse trator ele tem a mesma produtividade e performance de um trator movido a combustão, né? Então, a gente tem feito projetos com os nossos clientes, né, para trabalhar com biodigestor e, consequentemente, com o biogás nos tratores movidos a biometano. E como é que é a distribuição da rede de concessionários de vocês? Nós temos uma rede de concessionários, uma das maiores do país, né? Como eu havia comentado anteriormente, são 224 pontos, né, de vendas, isso distribuído em todos os estados do Brasil, né, justamente para a gente ter uma capilaridade, a gente estar mais próximo dos nossos clientes, né? Então, essa rede de concessionários é uma rede que não só nós temos um bom relacionamento junto à rede, né? A fábrica, no suporte do dia a dia junto à rede. A rede de concessionários é muito importante dentro do nosso negócio, que é realmente a imagem da marca perante o cliente final. É eles que vão fazer o processo de venda e o pós-venda, o atendimento das máquinas no campo. A gente sabe muito bem que vender uma máquina é fácil, mas vender a segunda máquina passa por um processo de uma jornada de pós-vendas, que é o maior tempo que o cliente realmente fica conosco, é o processo realmente de pós-venda. Então, a gente valoriza muito a rede, né? A gente tem programas de desenvolvimento junto à rede.
para cada vez mais ela estar dentro do processo gerencial, oferecendo melhor atendimento para os nossos clientes. E além das novidades que vocês já levaram para o cliente através dos concessionários, quais são os próximos passos, os próximos projetos? Assim, nós como marca, a gente está constantemente inovando, né? Investindo em como atender os nossos clientes da melhor maneira possível, né? Ou perante os nossos concessionários, né? Como foi comentado aqui com o projeto Smart Dealer, que tem várias novidades que vão ser trazidas para frente, que eu vou deixar o Mazzetto comentar um pouquinho, mas também com lançamento de produtos, com agricultura digital, com tecnologia embarcada no campo, com a maneira de atender, né? Como a gente comentou, para nós, inovação também é a forma com que a gente atende o nosso cliente no dia a dia, que é a nossa equipe. Eu posso te dar um exemplo aqui, Zé, por exemplo, o trator acessível, né? A gente tem hoje 7 milhões de pessoas com alguma deficiência que hoje não podem trabalhar no mercado agrícola, né? Por alguma deficiência física. E a gente está lançando um trator acessível, que a gente quer trazer acessibilidade para todo esse público, né? A gente já tem um piloto desse trator, a gente vai fazer um lançamento oficial agora no ano de 2023, e muito relacionado com o que a marca né? Tá a todos os públicos, a todos os clientes, a todo o mercado. Então são algumas novidades que eu posso trazer para você aqui, Zé, e para todo o público que está assistindo. Flávio, quer complementar? Em termos um complemento como novidade, né? Para a rede de concessionários também, quando a gente fala de uso de tecnologia e inovação, nós fizemos um dealer meeting, né, em agosto desse ano, onde a gente levou todos os concessionários do Brasil para Israel, justamente para ter essa integração junto à tecnologia, né? Israel é um dos países mais tecnológicos do mundo, né? E a gente teve a oportunidade de visitar centros de tecnologia, visitar startups, justamente para a gente poder compartilhar, né, com a rede de concessionários como que é o processo inovativo. Nós também, como marca, fazemos parte do Clube Itaú, né, de tecnologia, do segmento agro, justamente onde a rede de concessionários ou nós, fábricas, se realmente temos algum problema, algum item, algum tema que a gente queira desenvolver em termos tecnológicos, a gente leva até esse cubo para compartilhar entre todas as startups para buscar uma solução inovadora para o nosso cliente. E um ponto importante, né, que o Flávio está comentando aqui de inovação, né? Inovação é tão importante para a gente que a gente trabalha com inovação aberta, né? O que é inovação aberta, Zé? Inovação aberta é que todos os aplicativos e todos os sistemas que a gente lança, eles são acessíveis a qualquer máquina do mercado, né? A gente entende que os nossos clientes, tem clientes que são 100% New Holland, mas tem clientes que têm mais de uma máquina, né? E essas máquinas, os softwares e aplicativos que a gente lança, eles funcionam em qualquer máquina que o cliente tenha no campo, independente de qual seja. Porque a gente quer fazer com que a gente evolua o agro brasileiro, a gente entende que isso ajuda no crescimento do agro, ajuda no crescimento dos nossos clientes, independente de qual máquina ele tenha, tá? Então, está muito relacionado com a característica que a marca tem no desenvolvimento da agricultura no mercado brasileiro. Então, já para caminharmos para o final da nossa conversa, a central de inteligência de serviços de vocês tem a ver com isso que você acabou de falar? A central de inteligência de serviço, ela foi criada com o intuito da gente poder, como todas as máquinas hoje, né, como a grande maioria das máquinas e todas as máquinas no futuro vão sair com uma tecnologia embarcada, a gente criou a central de inteligência de serviços com o intuito de monitorar essas máquinas no campo, sendo proativos no caso de evitando que essa máquina dê um problema e o cliente tenha que nos chamar, a gente é proativo. Se eu estou monitorando a tua máquina e entendo que ela pode vir a ter algum problema ou tem algum alerta preventivo, eu já sou proativo e vou agir com isso. Além disso, né, como a gente está cada vez mais deixando de ser uma empresa de venda de maquinários para vender soluções agrícolas, né, vamos falar assim,
Os softwares que a gente tem de agricultura digital, eles são monitorados por esse time que está nessa central de inteligência de serviço, né? Então, isso faz com que a gente monitore 24 horas o nosso cliente, trazendo melhor produtividade para ele, eficiência. Então, esse foi o intuito de criar a central de inteligência de serviço, né? E um recado final da New Holland para o consumidor, para o agricultor brasileiro? Eu acho que o recado final é agradecer a cada cliente nosso, né, que confia na marca, né, que nos ajudam a desenvolver a marca para cada dia melhor, né? Como a gente comentou, o cliente está no centro de tudo para a gente escuta o cliente, a gente quer melhorar, tem muita coisa para fazer. O agro brasileiro é fantástico, cada dia mais o Brasil é um diferencial no mercado agrícola mundial, né? E a gente tem feito aqui todos os investimentos que são necessários para ajudar o nosso cliente e o agro do Brasil a estar no número 1, crescendo, se desenvolvendo. Então, essa é a mensagem final que a gente podia fazer. Conte com a New Holland, que é uma marca simples, fácil, acessível, com o slogan de estar sempre com você. Então, conte com a gente no que precisar. Eu que também queria agradecer a todos os nossos clientes, a toda a nossa rede de concessionários, e dizer que a New Holland está do lado do agricultor brasileiro. Está presente, que a New Holland vai sempre estar ao lado deles, promovendo soluções, promovendo tecnologia, enfim, ajudando no dia a dia do campo. Muito obrigado, Flávio Mazeto e Paulo Máximo, diretores da New Holland Agriculture. Até a próxima, sucesso. Obrigado. Obrigado.